Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Barros. Essa é a disciplina de Bioquímica ministrada para o curso técnico em Biotecnologia integrado ao ensino médio. Essa é a nossa aula de número 9, uma aula bem curtinha que tem como título Introdução ao Metabolismo. O que seria o metabolismo? É a soma dos processos químicos e físicos que ocorre dentro de um organismo vivo. Então, até então, estudamos as macromoléculas e as suas funções. Agora estudaremos o metabolismo, sobretudo o metabolismo energético, gerado a partir dessas macromoléculas. Então, o metabolismo, como nós vimos, é a soma de processos físicos e químicos que ocorre dentro do organismo vivo. Existe o anabolismo, que é a parte do metabolismo que transforma substâncias simples em complexas, e o catabolismo, que é a parte do metabolismo que transforma substâncias complexas em simples. As reações catabólicas é que dão energia para as reações anabólicas. Vou dar um exemplo para você. Você foi para a academia e agora o professor está falando que você tem que comer bastante ovos, cereais, você precisa ter uma fonte de proteína, como principalmente carnes vermelhas e os ovos, como eu já falei. E para quê? Para que o seu organismo catabolize essas substâncias para fornecer energia e também para fornecer os blocos de construção para que o seu corpo faça o anabolismo, que seria pegar esses blocos e transformar em proteína, dando massa muscular, por exemplo. Então, os organismos eles dependem do meio ambiente para obter a energia e moléculas precursoras. Então, tanto a energia quanto os monômeros que dão origem às macromoléculas, nós retiramos do meio ambiente. E aí nós temos uma máxima na bioquímica que os organismos vivos nunca estão em equilíbrio com o seu ambiente. Por quê? Porque eles fogem da lei inexorável da natureza, que é a queda para os menores níveis energéticos. Então, é, todas as, toda a matéria tende a reduzir, né, ou cair para o menor nível energético, buscando o equilíbrio. Já os organismos vivos não, eles extraem, transformam a energia, né, a matéria em energia da natureza, justamente para que eles fujam do equilíbrio energético. Então, o equilíbrio energético seria o momento que o organismo morre, né? Então, aqui um peixe maior, quando ele morre, ele libera, então, né, as suas subunidades, os seus monômeros, que dão origem às macromoléculas. Os fitoplânctons, por exemplo, se alimentam do material, né, da degradação desse peixe e depois servem como alimento para um peixe maior ou para o mesmo peixe. E aí o ciclo se fecha. Veja que a energia ela não é consumida e sim transferida. Então, existem dois tipos de organismos. Os fototróficos são aqueles que obtêm energia a partir da luz solar, não é? Aqueles que conseguem fazer a fotossíntese, as plantas. E os quimiorganotróficos são os outros seres vivos que obtêm energia oxidando substâncias orgânicas, substâncias vegetais, substâncias animais orgânicas. Aqui nós temos a pirâmide alimentar. Nós temos carboidratos, lipídios e proteínas. Esses carboidratos, lipídios e proteínas, eles são degradados, eles são oxidados até liberar água, gás carbônico, né? E esse processo, né, de oxidação, para liberar gás carbônico e, melhor dizendo, hidrogênio, serve para reduzir coenzimas que nós vamos ver, como a FAD e a NAD, que são derivados das vitaminas do complexo B, nós veremos logo na próxima aula. E aí, essas NAD e FAD reduzidas são as moléculas que lá na fosforilação oxidativa, né, na última etapa do metabolismo dos carboidratos, né, na última etapa do metabolismo energético, vai mover a ATP sintase, né, e fazer com que ocorra uma superprodução de ATP. Então, o ATP, que é a adenosina trifosfato, essa molécula aqui, ela é produzida aqui ainda,
na etapa de oxidação de carboidratos, lipídios e proteína, mas ela é super produzida lá na fosforilação oxidativa, como nós veremos, tá bom? Mas ainda assim, a força motriz da ATP sintase é justamente esses hidrogênios que foram recolhidos aqui na oxidação das macromoléculas. Então, nós temos aqui, olha só, os nutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas, dando origem a produtos finais pobres em energia, como gás carbônico, água, né, e amônia. E aí a energia produzida aqui está na forma de ATP e também tem o NAD, FAD, né, com o hidrogênio, carregando hidrogênio aqui. Então, NAD, FAD reduzidas. E aí, a partir essa energia produzida aqui vai ser suficiente para que o corpo possa fazer o anabolismo. Pega lá as moléculas precursoras, aminoácidos, carboidratos, ácidos graxos, bases nitrogenadas, né? Melhor dizendo, dos aminoácidos, que são os carboidratos, e dos ácidos graxos, as bases nitrogenadas, que vão dar origem às nossas macromoléculas complexas, proteínas, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos. Então, o catabolismo fornece energia para o anabolismo. E nós precisamos dessa energia, né, para todas as fases da vida. E as principais moléculas que fornecem energia são, primeiro, carboidrato, na ausência dele, lipídio, na ausência deste, proteína. E aqui nós temos um gráfico que liga todo o metabolismo ao ciclo de Krebs, que nós vamos ver o que é, o que se trata daqui a pouco. Tá? Então, ó, nós temos a glicólise, metabolismo dos carboidratos. Nós temos aqui, olha só, o metabolismo das proteínas, né? Que é o metabolismo das cadeias ramificadas. E também a beta-oxidação, o metabolismo dos lipídios. Tudo converge para uma molécula de acetilcoenzima A, que está diretamente envolvida no ciclo de Krebs. Mamíferos não produzem proteína a partir de carboidratos ou lipídios. Isso é muito interessante, ó. A gente consegue transformar proteína em glicose? Sim, ó, porque você tem a conversão dos aminoácidos, como nós vamos ver lá no metabolismo de proteína, que eles são convertidos. Então, alanina, cisteína, serina, glutamina pode ser convertido em piruvato, que pode ser convertido em glicose. Proteína pode gerar ácidos graxos? Sim. Esses aqui, olha, vira acetilcoenzima A e ela pode, através de uma beta-oxidação reversa, né, chegar a ácido graxo. Glicose forma ácido graxo? Sim. Então, uma ingesta muito grande de glicose pode fazer com que o corpo armazene na forma de ácido graxo. Glicose pode se transformar em proteína? Não. Ácido graxo pode se transformar em glicose? Não. Ácido graxo pode se transformar em proteína? Também não. Muito bem, pessoal. Essa é uma aula introdutória, como eu disse. Agradeço muitíssimo a participação dos senhores e nos vemos no nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado e até mais.